Oi, Marília, boa noite. Oi, Tudo boa bem? noite. Tudo bem? Tudo bem. Tá dando para me escutar direitinho? Tá tranquilo. Tô Ah, te vendo ótimo. bem também. Tá tudo certo aqui. Ah, legal. Vamos começar então o nosso Bioproto Entrevista. Oi, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Deixa eu só ajustar aqui uma coisa. Vamos falar um pouco começar falando sobre o convidado de hoje, tá? Primeiramente, boa noite a todos. Ahn, esse, essa temporada do Bioplot Entrevista, estamos trazendo cientistas e profissionais que estão ligados à área de saúde, né, para conversar um pouco conosco sobre as suas áreas de atuação, tá? Então, hoje, o nosso convidado é o Wesley, né? O Wesley é biomédico, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, né? Mestre e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, tá? Pela Universidade Federal de Pernambuco. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a atuação de Wesley dentro da área da ciência e da pesquisa. Esse nossa conversa, né, mais uma conversa do que uma entrevista em si, ela ocorre da seguinte maneira: nós começamos com um roteiro, tá? E de perguntas e respostas, e todo mundo que estiver participando pode também interagir conosco, fazendo perguntas para o Wesley, que ao decorrer da nossa conversa eu vou repassando e a gente vai conversando melhor sobre o que está sendo perguntado. E ele vai respondendo para vocês, tá bom? Tá todo mundo ouvindo a gente bem direitinho aí? Qualquer coisa, é só mandar uma mensagem para a gente. Bem, Wesley, queria começar agradecendo por ter aceito, né, o convite para participar hoje dessa nossa temporada, né, do Bioproto Entrevista. E queria saber de você, se você quer falar alguma coisa antes da gente iniciar a nossa conversa. Não, primeiramente eu só queria agradecer, né? Saber se todo mundo está escutando direitinho também. Agradecer por essa oportunidade de a gente falar um pouco, né, sobre ciência e também porque eu iniciei, né, no Bioprot. Então, é uma troca de conhecimentos que eu sempre estou de olho nos posts. Então, é uma honra para mim. Obrigado, tá, pelo convite. Acho que agradeço a sua participação. Vamos começar perguntando, né? A gente vai começar essa nossa entrevista, né? Sempre perguntando aos pesquisadores, aos cientistas que estão vindo conversar com a gente, qual é a conexão a sua conexão com a ciência e a saúde. Como é que você se conecta com esses dois mundos que estão, de certa forma, interligados? Primeiro de tudo, né, a minha conexão iniciou ainda na graduação. Eu, quando iniciei a graduação em biomedicina, eu nem conhecia muito bem como eram realizadas as pesquisas científicas, né? A gente ouvia falar, mas não sabia a rotina, a realidade de um laboratório de pesquisa. Eu iniciei pensando assim, na área da saúde, em talvez trabalhar, né, na questão de saúde, sobretudo na minha área de biomedicina. Eu entrei no curso pensando mais, de fato, nas análises clínicas. Não tinha noção, de fato, da academia e também da pesquisa. Mas ainda no primeiro período, né, eu participava de congressos científicos, tinha essa curiosidade e me atraiu, né, essa parte de descobrir. Eu sempre fui interessado em tentar entender os processos fisiopatológicos das doenças, entendeu? Não muito, assim, lidar diretamente com a pessoa, mas sim entender o processo do que está ali por trás. Assim como tem pessoas que querem entender fenômenos da natureza, ciências sociais, eu sempre gostei das ciências da saúde, entendeu? Então, quando eu vi possibilidades de poder aplicar pesquisas científicas na tentativa de melhorar um possível diagnóstico, uma possível terapia que está atrelada à área de saúde, isso me chamou a atenção, sabe, Marília? Então, foi ainda durante a graduação, eu não vou dizer que entrei no curso pensando em ser um cientista, um pesquisador, não, né?
Então, foi durante o curso, eu sabia que eu queria a área de saúde, entendeu? E no decorrer do curso, foi que eu acabei me atraindo pela ciência, né? Pela pesquisa, em tentar entender os fenômenos por trás daquelas doenças e que a gente pode aplicar a pesquisa para tentar um melhor diagnóstico ou terapia. Então, foi essa a minha ideia inicial. É interessante porque quando a gente entra no curso na universidade e na Universidade Federal de maneira mais específica, a gente acaba se envolvendo muito com o meio, com a academia em si da universidade, que puxa, né, um pouco para a área da pesquisa, assim, dentro mesmo da questão de disciplina, né, do que está sendo É, estudado em sala de aula. a Então, é como se fosse uma forma de incentivo também, né? Você vai ampliando os horizontes. Exatamente. Ainda no primeiro período, a gente já ouve falar de artigos científicos, né? E questão de aulas práticas de monitoria. Então, sempre temos esse incentivo para a ciência, né? Pendendo sempre para a ciência. É verdade. Essa questão dos artigos sempre entram nas disciplinas também, né? Como uma forma de trabalho extra. É, E aquilo meio que desperta o aluno que está recém-chegado à universidade e que está inserido na área de saúde, realmente é bem fascinante, né? Você acaba realmente, por mais que você lá na frente nem siga o caminho da ciência, em algum momento da graduação parece que você vai ter esse contato com a ciência, né? Você vai é, é, chegar lá, vai ter uma vivência, nem que seja uma iniciação científica ou através mesmo e de até uma as monitoria. próprias aulas que a gente tem não é restrito a livros, né? Até porque tem Isso. científico sendo publicado o tempo todo, e isso acaba influenciando até a visão de um determinado assunto sobre um tema que a gente está estudando. É verdade. É bem interessante isso. Quando eu entrei também na universidade, eu entrei com o intuito de fazer algo na área de saúde, né? Mas eu ainda não sabia bem o caminho que eu iria seguir. E foi no primeiro momento que eu tive contato com os artigos, com a pesquisa, com algo mais prático de laboratório, que ele me É, despertou. É bem por esse caminho, né? Então, uhum. eu queria, já pegando um gancho sobre isso, perguntar o que foi, então, que te motivou a seguir a área da bioquímica versus biofísica também, né? Porque você meio que interage nas duas áreas, existe uma interdisciplinaridade aí, e toda a sua vivência da ciência na pesquisa é voltada para essas duas áreas. O que foi que te despertou a buscar esse caminho? No doutorado eu enveredei também mais na área de biofísica, mas de início, para se trabalhar com pesquisa, eu gostei bastante de bioquímica, que foi aquela disciplina que a gente tem lá no primeiro período, né? Para quem é do curso de biomedicina sabe. Então, ali, desde as primeiras aulas, tanto teóricas quanto práticas, aquilo ali me despertou um interesse, porque eu gostava muito das práticas e de entender algo que eu sei que muita gente corre, né? Daquela parte das biomoléculas, metabolismo, mas aquilo ali eu gostei. Tanto é que desde o segundo período eu fui começar a fazer monitoria para essa disciplina de bioquímica. Então, fiz um ano de monitoria em bioquímica básica, um ano de monitoria em bioquímica clínica, então sempre entrando para esse caminho. E aí, Marília, quando eu era segundo, terceiro período, eu já fui falar com uma das professoras que também participa do laboratório, né, de bioquímica de proteínas, que é a professora Tereza Corrêa. E aí falei com ela, porque assim, eu já tive um contato com ela na monitoria, e depois eu falei com ela sobre iniciação científica, tá? Então, assim, o que me atraiu, já respondendo sua pergunta, foi primeiramente assim, as aulas. Então, depois que eu tive o contato com ela, fui procurar o Lattes e tudo mais, ela me deu uma série de dissertações e teses para eu estudar o referencial teórico. Óbvio, porque eu não tinha maturidade de entender aquelas metodologias, resultados e métodos, resultados de discussão, mas aí foi muito bom aquele referencial teórico das dissertações e teses da época, né, lá em torno de 2013, 2014, e aquilo ali, sabe, eu fiquei mais empolgado, né, fiquei mais empolgado ainda, e aí foi então que surgiu o meu primeiro projeto de iniciação científica nessa área de bioquímica, né, se a gente for especificar um pouco mais, eu acho que quem conhece aí o Bioprot sabe as diferentes linhas de pesquisas que tem com as diferentes proteínas bioativas, né? E eu trabalhei
trabalho ainda hoje com uma classe de proteínas que muitos alunos, pesquisadores ainda trabalham no Biopróton, né, Departamento de Bioquímica da UFPE, que é com a classe de proteínas que a gente chama de lectinas, né, que são essas proteínas que são capazes de se ligar de forma reversível e específica a carboidratos. Então, eu só estou falando isso, Marília, porque eu não sei quem é que está assistindo. Ah, com certeza, pode falar. Então, estou aproveitando para explicar. Então, essa classe, pessoal, de lectinas que eu venho trabalhando desde a minha primeira iniciação científica. E aí, Marília, eu estou descobrindo sempre algo novo que podemos trabalhar com essas proteínas tão versáteis. É incrível, né? Né? Aí, Porque, no caso, eu comecei a trabalhar mais relacionado à pesquisa no doutorado. então, a gente percebe como que é importante, né, essa dinâmica das aulas práticas dentro da bioquímica, especificamente falando, né, dessas disciplinas da base, que dão a base para o curso E da área de saúde. Porque completa. realmente, a maioria dos alunos que chegam para a iniciação científica, eles passam pela aula prática, se empolgam com a aula prática. No final do primeiro período, já perguntam se podem fazer monitoria, É, né? Já prestam prova para a avaliação, a seleção para monitoria no período seguinte e tentam buscar esse caminho. Aí, quando entram na monitoria, se empolgam mais ainda, né? Acaba se envolvendo com o professor que está eu acompanhando, né? é também porque começa uma relação maior com o professor e ela vê que Isso. tem essa ponte para dar início a uma pesquisa. Isso. Aí já se interessa pela linha de pesquisa do professor, aí já troca aquela ideia, já pede uma oportunidade, e assim muitos entram, né? É, E assim a gente segue. E é interessante porque é até dá até orgulho, né, para a gente quando a gente percebe que existe uma linha que encaminha, né, o aluno para esse sentido. Então, você veja, você entra na graduação, você entrou na monitoria, gostou daquilo, já foi fazer iniciação científica e já continuou a sua trajetória na pesquisa, né? E logo, quando terminou tudo, se tornou aquela pessoa, né, que vai estar no laboratório ensinando aos alunos, o professor, né, que vai ensinar a monitoria, que vai também dar um direcionamento para uma pesquisa. Então, é bem interessante isso, é, né, essa nossa trajetória dentro da pesquisa. É passa empolgante, na verdade. feedback para a gente. E eu só ia comentar também, Marília, assim, que eu fui interessado em participar de congressos científicos também desde o primeiro período, né? Que a gente lá no curso de biomedicina tinha aquele semana de biomedicina, entre outros congressos, eu sempre tentava participar. E é engraçado, Marília, que às vezes a gente assistia palestras, não entendia nada, mas sabia que aquilo ali era top, né? Que tá aquelas descobertas. Então, aquilo começou a me despertar. Poxa, se aquelas pessoas ali estão explicando isso, estão fazendo aquilo, porque eu não posso fazer? Entendeu? É tão interessante que falou agora desses congressos que são vinculados aos programas de pós-graduação dentro da instituição, que são congressos mais acessíveis para a classe dos alunos, né? Para os alunos de Isso. graduação. Eu não Eles tô nem estão ali no centro, grande foto. circulando. É muito interessante isso, é muito importante. Sempre estar em busca, né? Se você realmente se interessa e desperta para o caminho da pesquisa, você começar a procurar esses eventos, né? Simpósios, né? Encontros dentro da própria instituição, É, porque aquilo ali vai ampliar os horizontes. E é assim mesmo, a gente começa indo a congresso, começa assistindo as palestras, os títulos das palestras enchem os nossos é, olhos, e quando você chega lá, você não entende nada, né? é. Inicialmente, né? Mas Tá começando aquela caminhada. é a evolução que aí, com o passar do tempo, você olha e já começa a ter aquele pensamento crítico a respeito de determinados trabalhos. É muito bom. Isso. Então, pegando também esse gancho, continuando na nossa linha de raciocínio, né, em relação ao que a gente está conversando, você poderia nos contar, então, como foi realmente, de fato, a sua trajetória na pesquisa, né, até você começar realmente a trabalhar com o que você trabalha atualmente, né, com onde você atua, que são com as nanossondas magnéticas? Sim, sim. Eu
assim, tive a possibilidade de trabalhar com diferentes linhas de pesquisa, ainda na minha iniciação científica. Eu acho que a minha primeira iniciação científica foi em torno do segundo para terceiro período, e lá, como eu já tinha dito anteriormente, eu comecei trabalhando com lectinas, né, que são essas proteínas ligadoras de carboidratos, porque eu vi que essas lectinas, essas proteínas tinham diferentes aplicações, diferentes propriedades biológicas, e eu queria trabalhar com uma delas. Então, assim, toda linha de pesquisa, ela é desafiadora, né? Eu quero deixar claro, acaba sendo até um clichê, mas é o que acontece, certo? Então, eu ainda mais, quando eu iniciei a pesquisa, eu atrelei, juntei, né, no caso, a lectina juntamente com nanotecnologia. Então, nanotecnologia é uma área que, assim, eu ouvia muito falar, até mesmo nos congressos, mas eu nunca tinha trabalhado, não tinha imaginado o que era, mas o nanomaterial que eu trabalhei, então, para quem está assistindo, né, nanotecnologia, é aquela área que trabalha com materiais em nanoescala. Sim, daí. Quer dizer, né, que trabalha com aqueles materiais do tamanho nanométrico, ou seja, a bilionésima parte do metro. E mais especificamente, Maria, eu iniciei trabalhando juntando um tipo de lectina, né, que a gente purifica das sementes da Cratilha moles, a cramol, né, que trabalha até hoje. Aí eu utilizei essa lectina para funcionalizar, né, ou seja, para se ligar a uma superfície de nanotubos de dióxido de titânio. Né? Esses nanotubos que eu estou falando podem ser utilizados, por exemplo, para implantes dentários, implantes ortopédicos. E aí eu iniciei a pesquisa justamente com esse trabalho que não foi tão fácil, até porque eu saí um pouco do departamento de bioquímica e fui para o CETENE, né? Para quem não conhece o CETENE, é o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, e lá é que eu desenvolvi a maior parte dessa pesquisa. Né? Então, o objetivo foi ligar essa proteína nos nanotubos de dióxido de titânio para estimular a formação do osso de forma mais rápida. A gente chama esse processo de ósseo-integração, porque a cramol, essa lectina, ela tem essa capacidade de estimular a mitose, né? Ela tem essa ação mitogênica. Então, eu, com esse trabalho, Marília, eu iniciei na iniciação científica, tá? Aí, durante a minha graduação, eu também fiz uma outra iniciação científica que foi trabalhando com extratos vegetais. Aí eu voltei para o departamento de bioquímica, né? Então, eu fui trabalhar com outra linha de pesquisa. Lectina é uma biomolécula purificada. Extrato, você sabe que é uma junção de várias moléculas em um mesmo material. Então, com esses extratos vegetais, eu fui aplicar, por exemplo, com ação antioxidante, entre outras atividades biológicas. Eu gostei, né, porque uma outra pesquisa que eu aprendi, né, aprendi outras metodologias, mas aí depois eu voltei, Marília, para o projeto que eu tinha iniciado, mas não tinha finalizado, ou seja, ainda não tinha resultado em um artigo científico, que é aquele trabalho dos implantes que eu falei para vocês. Foi aí então, Marília, que eu passei no mestrado, tá certo? Então, eu entrei no mestrado, né, logo em seguida, assim que eu terminei o último semestre da graduação, eu iniciei logo o mestrado. E aí, Marília, no mestrado, eu retornei àquele projeto que eu iniciei na iniciação científica, né? Porque, assim, é muito fácil falar, mas quem está envolvido com pesquisa sabe que não é tão simples aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Se eu estava ligando lá a proteína na superfície daqueles nanotubos, eu tinha que caracterizar muito bem, saber se de fato a proteína estava lá e principalmente fazer as atividades biológicas, que é testar aquele material em células que a gente chama de osteoblastos, que são aquelas células que formam os ossos. Então, foi no mestrado que eu consegui finalizar esse trabalho, entendeu, Marília? E aí, resultou num artigo científico e do mestrado eu fiz a progressão direta para o doutorado. Né? Eu fiz o mestrado durante 1 ano e meio, depois eu fiz a passagem direta para o doutorado. E no doutorado eu fui trabalhar com uma linha completamente diferente, tá? Porque eu quis aprender coisas novas. A professora Tereza Correia está comigo desde a minha primeira iniciação científica e ela topou logo, né? Então, foi durante o doutorado que eu iniciei com nanosondas ópticas.
Eu posso explicar um pouco o que são essas Pode, nanopartículas? você deve, inclusive, para as pessoas poderem acompanhar o que você está falando. Então, se o pessoal entende, se o pessoal já reparou, eu estou trabalhando com a parte de bioquímica, mas também com nanotecnologia. Porém, são diferentes nanomateriais. Eu trabalhei com os nanotubos de dióxido de titânio, mas isso durante a graduação, durante o mestrado, mas no doutorado, eu comecei a trabalhar com outros tipos de nanomateriais. O primeiro tipo de nanomaterial que eu iniciei no doutorado foram os pontos quânticos, né? Ou do inglês quantum dots. Então, para quem não conhece aí esses pontos quânticos ou quantum dots, esses quantum dots, pessoal, eles são nanomateriais fabricados de materiais semicondutores, né? São nanopartículas que têm um tamanho em torno de 2 a 10 nanômetros e que emitem fluorescência quando eles são excitados por uma luz de um comprimento de onda específico. Porque, assim, quem trabalha com pesquisa, quem trabalha com marcação fluorescente, sabe que existem vários corantes que são comercializados, né? E que podem ser aplicados para diferentes finalidades. Mas aí eu comecei então a me enveredar pela área lá no departamento de biofísica, né, com os professores Adriana Fontes, Paulo Eusébio, e lá eu aprendi muito sobre esses quantum dots, né, que como eu estava falando, são essas nanopartículas com propriedade fluorescente, e a gente utiliza esses quantum dots, por exemplo, porque eles têm várias características que os tornam bons candidatos para serem utilizados nessa área de ciências da vida, né, de ciências da saúde. Porque, por exemplo, esses pontos quânticos, eles têm uma fotoestabilidade muito maior do que corantes, por exemplo. Uma luz de um único comprimento de onda pode excitar quantum dots que emitem a fluorescência em diferentes comprimentos de onda, né? Através do mesmo material, ou seja, da mesma composição, nós podemos fabricar quantum dots com diferentes tamanhos e o tamanho deles é sintonizável com a cor da luz que ele vai emitir. Então, diante dessas propriedades, né, dos pontos quânticos, nós podemos aplicá-los para diferentes aplicações biológicas. Então, pessoal, quando a gente conjuga, quando a gente liga, por exemplo, uma lectina, como eu já havia falado para vocês, né, uma proteína que se liga a carboidratos específicos. Se a gente liga essa lectina a um ponto quântico, a gente pode verificar a ligação dessa lectina a um sistema biológico pela fluorescência desse ponto quântico. Entendeu? Então, quando eu cheguei no caso, no meu doutorado, eu vim trabalhar com esses quantum dots, ligando esses quantum dots a lectinas de diferentes especificidades. Por exemplo, a cramol que se liga à glicose manose, a bemol, que é uma outra lectina que a gente purifica das folhas da Bauhinia monandra. Aí a gente também conjugou a pontos quânticos para se ligar, por exemplo, ao monossacarídeo galactose. Então, a gente utiliza essas nanosondas fluorescentes para diferentes finalidades, tá? Então, a gente aqui trabalha com essas nanosondas fluorescentes, principalmente na ciência básica, para fazer, por exemplo, a caracterização da expressão de determinadas moléculas em diferentes sistemas biológicos. Quando eu falo de sistemas biológicos, eu estou querendo dizer que nós podemos estudar, né, a expressão de moléculas em células, em tecidos, em micro-organismos e também essa capacidade da fluorescência, ela pode também ser, além de qualificada, né, a gente pode determinar onde essa fluorescência está emitindo através de microscopias, por exemplo. Mas também a gente pode quantificar essa fluorescência através de diferentes técnicas. Então, uma outra aplicação, né, que eu não trabalhei diretamente com essas nanosondas ópticas, né, mas também é pela aplicação em biosensor, em biosensoriamento. E aí, Marília, no decorrer do doutorado, né, aí eu vim também utilizar as nanopartículas magnéticas, tá? Então, se o pessoal entendeu, eu trabalhei com essas nanosondas ópticas, que só tinha lá o ponto quântico e a lectina. Mas aí eu também vim aplicar essas nanopartículas magnéticas. Então, as nanopartículas magnéticas, quais são as suas propriedades, né? Essas nanopartículas magnéticas, elas são atraídas por um campo magnético.
Então, são nanopartículas fabricadas de óxidos de ferro e que a gente diz que elas têm uma propriedade que a gente chama assim, superparamagnética, né? O que é esse superparamagnetismo? É a capacidade dessas nanopartículas serem atraídas por um campo magnético, mas quando a gente remove esse campo magnético, elas perdem a magnetização. Então, na área de saúde, na área de ciências biológicas, a gente pode aplicar essas nanopartículas magnéticas para diferentes aplicações, né? Por exemplo, a gente pode utilizá-las para a melhoria no contraste de imagens por ressonância magnética. A gente pode utilizar para a separação e o biosensoriamento, né? Então, pensem comigo. Se eu estou juntando um mesmo material com propriedade óptica, oriunda dos pontos quânticos, uma propriedade magnética que advém das nanopartículas magnéticas. E esse material, ele vai ter uma bioespecificidade. Quando a gente conjuga uma biomolécula, a gente pode promover uma bioseparação através do magnetismo, certo? A gente pode detectar essa ligação da biomolécula que está sendo analisada pela quantificação da fluorescência, né? A gente pode quantificar a fluorescência e indiretamente quantificar a biomolécula que a gente está estudando, né? Então, a outra propriedade desses materiais com capacidade, com propriedade magnética, resumindo, no caso, para as aplicações da área biológicas, temos de melhorar esse contraste de imagens por ressonância magnética, promover um biosensoriamento e também existe uma outra propriedade, né, que é a possibilidade de realizar hipertermia. Né? Hipertermia é uma forma de tratar, por exemplo, tumores, porque essas nanopartículas magnéticas, elas podem ser excitadas por um campo magnético alternativo e aí elas podem gerar calor, né, energia térmica. E aí esse calor, ele pode matar células tumorais, porque as células tumorais são mais termossensíveis do que as células saudáveis. Então, existem essas diferentes vertentes que quem quiser trabalhar pode aplicar. Né? Então, eu vim trabalhar com essas nanossondas ópticas magnéticas, mas especificamente para biosensoriamento. Bem, depois dessa super aula de definição e explicação das propriedades das nanossondas magnéticas, me fala a respeito das aplicações biológicas que você já trabalhou ou que você vem trabalhando atualmente, para que o pessoal consiga compreender nesse momento, assim, de forma mais aplicada, como você está usando isso hoje dentro da sua pesquisa. Tá. No caso, eu posso falar das nanossondas ópticas e ópticas magnéticas? Pode. Fala em tudo. Explica tudo para o pessoal, que é para o pessoal aprender e, quem sabe, depois até seguir a linha de pesquisa. No caso, quando eu falo para vocês sobre as nanossondas ópticas, a gente está conjugando aqueles pontos quânticos que eu falei para vocês a uma biomolécula. No nosso grupo de pesquisa, existem diferentes biomoléculas que podem ser conjugadas a esses pontos quânticos. No meu caso, em particular, eu trabalhei com lectinas, né, de diferentes especificidades, ligando a esses pontos quânticos. E eu trabalhei, Marília, com ciência básica. No caso, assim, vejam, gente, os carboidratos, eles estão expressos em todos os sistemas biológicos, né? Seja lá na membrana celular, na membrana plasmática das células, de mamíferos, células de micro-organismos, até mesmo em seres não vivos, como são os casos dos vírus, em tecidos. Então, assim, esses carboidratos, eles estão expressos nesses diferentes sistemas biológicos. E essa expressão dos carboidratos, ela pode ser alterada em diferentes patologias, tá? Então, eu trabalhei com essas nanossondas ópticas para caracterizar essa expressão de carboidratos, né, específicos, obviamente, ou seja, os carboidratos que as lectinas nessas nanossondas ópticas reconheciam, tá? Então, mais especificamente, utilizei, por exemplo, uma nanossonda de pontos quânticos ligados a cramol para estudar a expressão de glicose e manose em diferentes espécies de cândida, em tecidos tumorais da mama, né, para diferenciar do caso do fibroadenoma, que é uma situação benigna, do carcinoma ductal invasivo, que é uma situação maligna, né? Além disso, nós
fabricamos, digamos assim, nós produzimos uma outra nanossonda que era galactose específica, porque a gente ligou uma outra lectina a esses pontos quânticos e estudamos a expressão de galactose em hemácias, porque aí quem está assistindo, gente, as hemácias, o nosso tipo sanguíneo do nosso sistema ABO, ele é diferente um do outro com base no antígeno, mais especificamente do carboidrato que tem nesses antígenos, né? E a nanossonda óptica magnética, Marília, eu utilizei para aplicar, no caso, para biosensoriamento. Como assim? Nesse caso do meu trabalho com a nanossonda óptica magnética, a gente aplicou essa nanossonda que era fabricada por ponto quântico, nanopartícula de óxido de ferro, que tem essa propriedade magnética, ela é atraída por um ímã, né? E a cramol conjugada. Então, pense comigo. A cramol vai ser a biomolécula que vai dar especificidade a esse sistema. Então, a cramol ela vai reconhecer onde tiver glicose e manose. O ponto quântico vai emitir a fluorescência. E a nanopartícula magnética, por ela ser atraída pelo ímã, ela vai promover essa bioseparação. Então, no meu caso específico, a gente trabalhou com uma glicoproteína, que é chamada fetuína, tá? A fetuína, a gente utilizou essa glicoproteína porque a cramol já se tem em trabalhos publicados que a cramol reconhece, né, a porção glicídica dessa glicoproteína, da fetuína. Então, a gente utilizou essa fetuína como um modelo de biomolécula que o sistema pode reconhecer. Então, qual foi a nossa ideia? De pegar a fetuína, incubar lá com o sistema, porque a cramol vai reconhecer, né, essa fetuína, e aí a gente fez a separação desse sistema através do ímã, né, ou seja, pela propriedade magnética do sistema, e a quantificação da fetuína que foi ligada, a quantificação ela foi feita pela fluorescência, né? Então, porque quanto mais fetuína se ligava a esse sistema, havia um maior decaimento dessa fluorescência. E aí a gente pôde quantificar. Então, Marília, eu falei antes, né, dessas diferentes aplicações que esses sistemas magnéticos têm, mas eu trabalhei para a parte de biosensoriamento. Mas tem um pessoal lá do grupo de pesquisa que tem outras aplicações, por exemplo, para ressonância magnética. Muito interessante, né, Wesley? Como tem uma infinidade de aplicações e de possibilidades de pesquisa É, dentro dessa área. Quando a gente fala da aplicação biológica e sempre remete de como isso pode ser utilizado cá fora, e entra a questão da ressonância magnética também, né? é, E isso é muito interessante. Você explicou muito, deu uma aula agora para o obrigado. pessoal. Foi muito bom escutar você falar agora a respeito disso tudo. Dentro dessa linha de vocês trabalham muito com a lectina, né? Com essa parte das danoções com a lectina, mas tem dentro do grupo algum outro tipo de molécula que também é estudado nesse sentido? Ah, sim, completamente. É porque, assim, eu fiz essa junção, né, das lectinas, e, sobretudo, essas lectinas vegetais, porque a gente também tem que saber que, além delas terem essa capacidade de se ligar especificamente a carboidratos, dependendo do tipo de lectina, a gente pode purificá-la das plantas, né, em grande quantidade, né, através de uma metodologia mais simples, óbvio, dependendo do tipo de lectina. Mas isso aí, no caso, foram os meus trabalhos. Mas no grupo, óbvio, tem outras moléculas que o pessoal vem conjugando aos contundotes, né? Essas nanopartículas fluorescentes, né? As nanopartículas magnéticas ainda está, digamos assim, abrangendo o leque aí das moléculas para se ligar às nanopartículas magnéticas. Mas, com os contundotes, por exemplo, tem sim outros tipos de biomoléculas que vêm sendo conjugadas, né? No caso, que já foram transferrina, ácido fólico, glicose, também tem as boronolectinas, né, que são moléculas sintéticas que a gente diz que são lectinas miméticas, né, porque são moléculas sintéticas, mas que dependendo do pH onde elas estão, elas podem reconhecer carboidratos específicos. Então, existe uma variedade de biomoléculas. Também a gente está iniciando trabalhos com inibidores de protease, se ligando a esses contundotes, mas com as nanopartículas magnéticas, ainda não temos tantas biomoléculas
que vêm sendo conjugadas. Mas também tem uma outra linha de pesquisa que envolve, né, por exemplo, essa capacidade de melhoria de imagens de ressonância magnética, por exemplo, com os quelatos de gadolínio. Eu não tenho muita propriedade para falar, né? Mas também faz parte lá do nosso grupo de pesquisa que tem alunos que trabalharam e vem trabalhando também. Mas, então, essa área voltada mais para as ressonâncias magnéticas é Sim. algo mais recente ou existe um desafio maior em se trabalhar com elas? Em relação aos pontos quânticos, por exemplo. Olha, a gente diz que nós usamos mais os pontos quânticos em aplicações de ciências da vida, porque muita gente acha assim, eu posso aplicar no meu organismo, no organismo de um animal, mas a gente sempre tenta alertar que eles têm uma certa toxicidade, sabe? Por causa dos materiais que são utilizados para fabricá-los, né? Esses materiais semicondutores, então eles têm uma certa toxicidade que pode se depositar em determinados órgãos, mas claro, existem trabalhos, artigos mostrando aplicações, por exemplo, em pequenos animais, né? Em zebrafish, em camundongos, mas a gente tem que alertar sobre essa certa toxicidade. Mas aí vem vários trabalhos justamente para tentar melhorar essa, digamos, biocompatibilidade, para justamente eles poderem ser aplicados em vivo. Mas, assim, o nosso grupo ele trabalha mais com essa parte básica, em ciência básica, entendeu? Que aí eu queria alertar o pessoal justamente para essa necessidade, né? Porque muitas vezes as pessoas só pensam mais na ciência aplicada, mas é tão importante a gente ter essa ciência básica, da gente caracterizar o que é que faz mal, né? O que é responsável pela patogenia de um patógeno, por exemplo, para poder desenvolvermos um método de diagnóstico e de terapia. Então, a ciência básica, como o próprio nome já diz, ela está na base de tudo. E é nisso que a gente vem trabalhando mais, né? Não é apenas, mas principalmente com a ciência básica. É tão importante, né, Wesley, falar sobre isso, porque, como você falou, geralmente quando você inicia uma pesquisa, ou quando você faz pesquisa, as pessoas, de um modo geral, querem já entender o Já porquê uma você dúvida. está fazendo aquilo de forma aplicável, né? Tipo, você É, testando isso para aplicar como, e onde e quando, né? e já Então, que de um modo logo um produto que amanhã já esteja no mercado, né? exatamente. E essa proteína serve para quê? Então, se você faz uma atividade antitumoral, se você faz uma atividade de cicatrização, as pessoas querem logo saber quando é que aquilo ali realmente vai se tornar É, uma droga para utilizar em determinadas aplicações, antimicrobiana, antibacteriana, enfim, né? Mas é muito importante falar sobre essa questão da pesquisa básica, que é. ela realmente é o subsídio, ela é o sustento para que a Isso. gente realmente E lá, evolua e consiga progredir, né, dentro do que está sendo estudado. Então, ainda falando sobre isso, eu queria que tu falasse um pouco mais assim a respeito dos desafios, né, que você enfrentou, que se enfrenta dentro dessa linha de pesquisa, né, que se trabalha, porque a gente vê que é uma pesquisa, existe essa interdisciplinaridade e é uma pesquisa ampla, né? é, Você inicia com a parte bioquímica, onde você tem que estudar uma molécula, e aí não é simplesmente mesmo que você chegue para trabalhar com lectina, que alguém já purifique, você tem que entender de toda a caracterização daquela lectina, é, né? exatamente. Toda a peculiaridade dela, né? pH, temperatura, né? Afinidade, enfim, É, para depois você ir para a outra área, que é a parte da biofísica, e já sintetizar os pontos quânticos, né? Fazer isso. aquela parte da conjugação. Então, você vê que é uma trajetória assim, ela é densa, né? É. E eu queria que você falasse, na verdade, né, para os alunos que estão nos assistindo e que se interessam por essa interdisciplinaridade, por trabalhar nessa área, quais são os desafios, né? E como que a gente consegue, como você conseguiu, ou como se faz para driblar, né, Uhum. essa situação que é imposta no meio do caminho, né? Porque pesquisa você começa a fazer, você chega com um projeto e diz, não, eu tô propondo isso aqui. E aí você inicia e no meio do caminho muita coisa acontece, né? E É você verdade. muitas vezes tem que recuar, dar 2 passos para trás para poder dar um passo à frente.
Eu costumo dizer assim, eu acho que eu falei até no início, né? Toda pesquisa é desafiadora, é um clichê, mas é uma verdade, né? E porque a gente está descobrindo algo, a gente elabora um projeto, mas nem sempre vai dar aquele resultado que a gente espera, né? A gente tem que sempre saber justamente os problemas que podem vir para tentar contornar. Mas aí, especificamente, para quem quer trabalhar com essa parte assim, nanotecnologia, e ainda mais com esses materiais com propriedades fluorescentes, magnéticas, é, eu acho assim, o que foi maior desafiador para mim foi a questão assim de envolver diferentes áreas, né? Que é um desafio, mas que pode ser superado. Porque assim, durante a graduação, eu tive as disciplinas básicas dos cursos da área de saúde e, assim, foi um curso muito de saúde. Mas aí eu me envolvi muito com as áreas da química, da física, não só a bioquímica, a biofísica. Mas, por exemplo, a gente estava comentando sobre aquelas técnicas de caracterização. Envolve muita química, né? Entender essa questão de magnetismo é muita física. Então, assim, eu tive professores assim excelentes que pararam para me explicar essas propriedades tão difíceis e obviamente tive também que ler bastante porque era aquilo que eu não tive uma disciplina na graduação, sabe? Eu tive que ir atrás, também não tive disciplinas específicas na pós, mas isso vai de cada um, né? Ir em busca. E uma questão assim, então desafiadora em questão assim de conhecimento foi mais porque essa interdisciplinaridade ela é super importante, mas também é desafiador, porque você é uma cabeça de saúde, mas aí envolve muita química, envolve muita física, então você tem que saber pelo menos um pouquinho, né, de cada. Mas também o que foi desafiador para quem trabalha com essas nanopartículas magnéticas é um pouco de onde caracterizar esses sistemas magnéticos, né? Isso aí também eu não posso deixar de falar, porque não é em qualquer laboratório que tem assim disponíveis esses equipamentos para a gente poder caracterizar a magnetização daquele material, né? Então isso foi um pouco desafiador. Aí vem as colaborações, na verdade, aí a gente tem que ter contato com grupos de pesquisa de diferentes estados, de diferentes países, para a gente poder juntar os conhecimentos, juntar as técnicas e poder melhorar os trabalhos. Ciência Poxa, 99% inspiração, 1% inspiração. A gente correr muito. tem muito, muito mesmo. Tu falou uma coisa bem interessante agora, que é essa questão de realmente você não vai pagar uma disciplina de química ou de física, onde vai lhe dar todo o subsídio para que você consiga desenvolver uma pesquisa inicialmente, né? Você vai ter que realmente se voltar para os artigos, para as dissertações, para as teses, para entender, né, aquela parte da química e da física voltada para o que você vai iniciar dentro do seu estudo, né? Então, realmente é muita leitura, a leitura ela é fundamental É para verdade. que a gente consiga ampliar, abrir a mente e os horizontes, né? Para poder seguir dentro do que está sendo estudado. Então, dentro dessa questão, né? O que você poderia falar para os alunos a respeito de quem a partir de agora se interessou e disse assim, olha, depois dessa entrevista com o Wesley, né, e dessa super aula sobre as nanosondas, né, e os pontos quânticos e o que ele faz, né, o aluno que tiver interessado, como é que ele pode iniciar, qual o caminho que ele deve seguir, quais são os conselhos que você pode dar, transmitir para esse pessoal? Assim, o nosso laboratório ele está assim, de portas abertas para a gente apresentar as linhas de pesquisa, né? Os professores eles são muito acessíveis, né? Então, o que eu posso dar como conselho é assim, se gostaram, entrem em contato comigo ou com outros alunos do laboratório, mas principalmente com os professores. Não que já vai começar logo, né, a pesquisa, mas pelo menos para entender como é aquilo na prática e se interessar de fato. E, obviamente, no grupo tiver vagas para uma possível iniciação científica, aí vai ser uma avaliação que os professores vão fazer para determinar, entendeu? Mas, assim, o laboratório é sempre de portas abertas e os professores eles são muito acessíveis para os alunos conhecerem e, de fato, ver se é aquilo que se interessa mesmo. Ah, então fala para o pessoal qual é o laboratório, o departamento, Ah, onde é, fica, é. quem lidera o grupo de pesquisa.
Certo. Nesse caso, né, para quem quiser com os pontos quânticos, as nanopartículas magnéticas, né, temos os professores aqui, o professor blogueirinho, o professor Paulo Eusébio, né, tem a professora Ele tá Adriana Fonte, aqui. que lidera, né, o nosso grupo, a professora Mariana Fonte, que me ensinou muito de nanopartículas magnéticas, né, então, com esses professores, sobretudo, né, para quem quiser falar, quem quiser ter esse contato maior com essas nanopartículas, fluorescentes e magnéticas, né? E a professora Tereza Correia com essas lectinas, sobretudo a famigerada Cramol, né? Que muita gente já conhece. E, veja, há tantos anos ela foi purificada e até hoje nós temos trabalhos sendo publicados com ela para mostrar justamente a versatilidade dessa lectina, né? E o quão ela é, de fato, possível para diferentes aplicações. É, você entrar na área de lectina e você não vivenciar uma pesquisa utilizando a Cramol parece que é quase impossível, né? É, Porque em algum momento parece que alguém vai chegar junto e vai fazer alguma coisa com a Cramol, porque ela é incrível, né? A Cramol, a WS-Mol também é outra lectina é, incrível para trabalhar. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Wesley? Comentários tem um monte, né? Muitos elogios aqui. A gente foi lendo. e quem é Gemedeiros. que não trabalhou com Não lectinas vai trabalhar alguma vez. Pois é. O Vocação, Gemedeiros soltou uma mensagem aqui para tu. Estava só de passagem pela live, mas com a sua explicação impecável, como aula, me fez ficar. ai, Sucesso na sua carreira. Sou doutoranda da UFRN e trabalho com lectinas de cogumelo. Tá vendo? Tem lectina de tudo tá, na vida. ai, que legal. Muito, muito bom, né? Muito bom. É bom saber que a gente fala muito sobre as lectinas de plantas, mas realmente tem lectinas de animais, né? Diz que ela De é, outras é espécies. né? Tá em tudo que é lugar na natureza. Tá, em tudo que é lugar na natureza. Eu trabalhei já com lectina de animal também, é incrível. Mas as lectinas de plantas têm dominado, né? É, eu acho que é pela facilidade, né? Talvez também pela capacidade de obter em grande quantidade. André, alguma coisa que eu não sei, melhor professor. Alguém que vai ter alguma pergunta, gente? Muitos elogios. Parabéns, professor, pelos conselhos. Só elogios. O Wesley arrasa. Tem gente Obrigado, no gente. final da live. Acho que o pessoal está um pouco assanhado para perguntar, porque a aula foi tão esclarecedora, foi tão didática, que ficou muito claro, realmente, tudo que Ai, você passou para a gente. A gente aprende sempre, né, Wesley, quando a gente é, troca sobre ciência. Marlene de Oliveira está dizendo assim: parabéns, filho. é, Minha blogueirinha também, cheia de orgulho, tem que ficar cheia de orgulho mesmo. Eu queria te agradecer bastante por ter aceito novamente essa nossa conversa, né? Participar com a gente para falar um pouco sobre as noções ópticas magnéticas, né? Para as aplicações biológicas. É um nome assim que é um pouco assustador inicialmente, mas é, se você escuta o Wesley falando, né, com toda a sua didática, já fica bem mais fácil de você entender do que se trata. Então, eu queria agradecer mais uma vez, tá? E se o pessoal quiser entrar em contato comigo, como é que a gente faz? Contigo, como é que a gente faz? então, Marília, primeiramente, eu que agradeço pelo convite. Eu sempre estou, né, aberto às possibilidades, aos convites do Bioprot. É uma honra poder participar também desse grupo de pesquisa, né? O pessoal sempre muito acessível e que está lá para, se a gente tiver dúvida, Lei, professor Tiago, professora Patrícia também estão sempre dispostos a explicar, a citar e a executar experimentos. Muito obrigado, pessoal. E o meu contato, né? A gente tem aqui o Instagram, né? E também um e-mail, que é Wesley com dois L's, não é igual ao do cantor, né? wesley.fe@ufpe.br. Pronto, então o pessoal pode entrar em contato com o Wesley pelas redes sociais e por e-mail Aqui também, você... tá?
E de repente até chega lá no departamento e se não tiver na bioquímica, está na biofísica. O pessoal, exatamente. Eu fico principalmente, né, no laboratório de biofísica química, né, que fica logo ali na entrada do departamento de bioquímica, né, porque o laboratório de biofísica química é vinculado ao departamento de biofísica e radiobiologia da UFPE. Pronto. Então tá. Então a gente vai ficar por Obrigado. aqui, porque está chegando o nosso limite da nossa live. Foi tão, Tá? Antes que Marília, que passou tão rápido mesmo. Obrigado a todo mundo. passa muito rápido sempre. Se deixar, a gente vai longe, assim, É mas verdade. infelizmente não tem tempo e antes que corte a nossa ligação e a gente fique É, só falando a gente aqui. não se usa. Pronto, aí tem gente aqui dizendo que está com saudade de você, da sua aula, da turma da educação física. Obrigado, Mas gente. só se deixar eu ficar aqui Nossa, elogiando até. Continue elogiando, o vídeo vai estar disponibilizado lá no YouTube. Para quem chegou agora no final, pode acompanhar depois, né? Assistir desde o comecinho na íntegra, tudo que a gente conversou aqui hoje. eu que agradeço a todo mundo. Obrigado, Marília. Abraço. Tchau. Boa Tchau. noite a todos. Até a próxima.